Olá, sejam todos muito bem-vindos ao treinamento de reintegração de motoristas, o TRM. Este momento foi especialmente preparado para cada um de vocês que estão retornando às atividades após um período de férias ou afastamento por questões de saúde. Nós sabemos que cada retorno traz consigo histórias, aprendizados e muitas vezes desafios. Por isso, a nossa principal intenção hoje é acolher, atualizar e fortalecer vocês para que voltem às suas atividades profissionais com ainda mais segurança, confiança e disposição. A vida de um motorista profissional exige muito mais do que habilidade ao volante. Exige atenção, disciplina, responsabilidade e, acima de tudo, equilíbrio. Assim como um atleta que, ao retornar de uma pausa, precisa retomar o ritmo de treinos, o motorista também precisa rever práticas, relembrar procedimentos e reativar a mentalidade de segurança. Esse treinamento foi criado exatamente para isso: garantir que a reintegração seja feita de forma gradual, consciente e completa. Sabemos que durante o afastamento muita coisa pode mudar. Novos procedimentos podem ter sido estabelecidos e até mesmo o próprio corpo e a mente precisam de um tempo de readaptação. É natural que alguns pontos tenham sido esquecidos ou que certas rotinas precisem ser relembradas. Por isso, o TRM funciona como uma espécie de checklist humano, uma revisão essencial que ajuda a alinhar todos novamente ao padrão de segurança e qualidade que a Lima Transportes exige e que cada um de vocês merece vivenciar no dia a dia. Este treinamento não é apenas técnico, mas também humano. Por isso queremos lembrar a cada motorista que antes de qualquer carga ou destino está a vida. A sua vida, a vida da sua família que o espera em casa e a vida das pessoas que compartilham as ruas e rodovias. Por isso, segurança aqui não é apenas uma palavra de ordem, mas sim um valor inegociável. É por meio da atualização contínua, da troca de experiências e da reflexão sobre a nossa prática que conseguimos construir um ambiente de trabalho mais seguro, eficiente e saudável para todos. Portanto, encarem este momento não apenas como uma obrigatoriedade, mas como uma oportunidade de renovação, um reencontro com boas práticas, com o espírito de equipe e, principalmente, com a consciência de que ser motorista da Lima Transportes significa exercer uma função de grande valor e responsabilidade. Este é um tempo de alinhamento, de reciclagem e de fortalecimento para que cada um retorne às suas atividades mais preparado, mais atento e mais motivado. Sejam bem-vindos de volta. O TRM é para vocês e juntos vamos seguir em frente, porque segurança e excelência sempre caminham lado a lado. O treinamento de reintegração de motoristas, TRM, tem como finalidade principal reintegrar os motoristas às suas atividades operacionais, garantindo segurança, conformidade e alto desempenho no retorno às suas funções. Este programa é direcionado a profissionais que estiveram afastados por férias, licenças médicas ou outros motivos com duração igual ou superior a 30 dias. Durante esse período de ausência, podem ocorrer mudanças em procedimentos, ajustes normativos ou até mesmo a necessidade de relembrar práticas essenciais para assegurar a excelência operacional. Ao longo do treinamento, serão revisitados e reforçados os principais procedimentos operacionais,
as normas de segurança, as boas práticas de condução e os comportamentos esperados dentro da rotina de trabalho. O TRM tem como objetivos centrais reforçar a cultura de SSMA, segurança, saúde, meio ambiente e qualidade, fortalecendo o compromisso de cada motorista com a preservação da vida, da integridade física e da sustentabilidade. Também atualizar os motoristas sobre mudanças operacionais ou normativas, assegurando alinhamento às práticas mais recentes e em conformidade com os padrões da empresa. Promover a conscientização sobre riscos e atitudes preventivas, incentivando a tomada de decisões seguras em todas as situações. Também assegurar a plena aptidão para o retorno às atividades, garantindo que cada profissional esteja preparado e confiante para retornar à sua jornada com excelência. Portanto, o TRM não é apenas um requisito formal, mas um instrumento de cuidado, atualização e valorização do motorista, fortalecendo a segurança individual, a eficiência coletiva e a credibilidade da empresa perante clientes e sociedade. Prevenção de acidentes. TRM na Lima Transporte, a segurança é um valor inegociável. Todos os motoristas devem executar as suas atividades, seja na condução do caminhão, no carregamento ou na descarga, com atenção total aos riscos envolvidos em cada etapa do trabalho. A antecipação dos perigos é o primeiro passo para evitar acidentes, identificar situações de risco antes que elas possam acontecer, permitir agir de forma preventiva, protegendo não apenas o motorista, mas também a equipe, a comunidade e o meio ambiente. Também adotar um comportamento seguro significa observar constantemente o ambiente operacional, avaliando o tráfego, as condições climáticas e a movimentação ao redor. Reconhecer sinais de risco antes que se tornem incidentes, como falhas mecânicas, comportamentos inadequados ou condições inseguras de operação. Tomar ações preventivas imediatas e eficazes, seja eliminando o perigo identificado ou controlando-o de forma segura. Nós podemos resumir esse princípio na seguinte fórmula da prevenção: perigo identificado mais ação imediata e eficaz é igual a acidente evitado. A segurança começa sempre pela atitude consciente de cada motorista. É responsabilidade de todos nós estarmos atentos, não ignorar sinais e jamais minimizar os riscos. E lembre-se, cada escolha preventiva pode salvar vidas, preservar patrimônios e manter a excelência da operação. Portanto, previna-se sempre. A sua segurança e a de todos depende muito de sua atitude. Falando agora sobre diretrizes de SSMA. Fortalecer a cultura de SSMA é essencial para garantir não apenas a segurança dos motoristas, mas também o bem-estar coletivo, a preservação ambiental e a sustentabilidade de todas as nossas operações de transporte. Este fortalecimento depende de 3 pilares essenciais. Primeiramente, confiança entre os profissionais, trabalho em equipe e compromisso constante com a excelência operacional. Quando cada motorista assume a sua responsabilidade, cria-se um ambiente mais seguro, um ambiente produtivo e colaborativo. As diretrizes abaixo representam a base do nosso desempenho e devem nortear todas as nossas atividades. Primeiramente, respeito absoluto às políticas, padrões e procedimentos operacionais, entendendo que eles existem para proteger vidas e manter a operação sob controle.
Em segundo lugar, prevenção de acidentes e proteção ao meio ambiente, atuando sempre de forma consciente e responsável para evitar riscos e reduzir impactos. Terceiro, cumprimento rigoroso da legislação vigente, garantindo operações dentro da legalidade e da ética. Quarto, adoção e incentivo ao uso de novas tecnologias, sempre que possam trazer mais segurança, eficiência e qualidade às nossas rotinas. Quinto, buscar continuamente por melhorias nos processos e atitudes do dia a dia, com foco no aprendizado constante e na evolução da cultura de segurança. Cada motorista é protagonista da segurança e deve atuar de forma responsável, consciente e colaborativa. Portanto, lembre-se, a prevenção começa em cada atitude e a sua postura faz toda a diferença para que todos cheguem seguros ao destino. Agora falaremos sobre prevenção de acidentes, Deve ser um compromisso de todos. Para que a segurança seja um valor presente em todas as nossas atividades, é essencial que cada um dos colaboradores assuma o seu papel com responsabilidade e consciência. Garantir esse compromisso significa conhecer e compreender os riscos envolvidos em cada atividade, desde a condução até as operações de carga e descarga, antecipando possíveis e eventuais perigos. Cumprir rigorosamente todos os procedimentos operacionais estabelecidos, entendendo que eles existem para proteger vidas, preservar o patrimônio e assegurar a continuidade das operações. E intervir sempre que identificar condições ou comportamentos inseguros, seja corrigindo a situação imediatamente, seja comunicando à liderança ou à equipe de segurança, evitando que pequenos desvios venham se transformar em grandes acidentes. Olha, a prevenção começa na atitude individual, mas o resultado é coletivo. Todos saem ganhando. Quando cada motorista faz a sua parte, todos saem ganhando. A Lima Transportes, a comunidade, o meio ambiente e principalmente a vida. Falaremos agora sobre limites operacionais. Respeitar os limites operacionais é um dos pilares mais importantes para a segurança viária, a saúde dos motoristas e a eficiência das operações. O limite operacional funciona como um controle da jornada de trabalho, garantindo que o profissional atue dentro de condições seguras, evitando fadiga, reduzindo riscos de acidentes e preservando a vida. Por isso é fundamental compreender que cada atividade possui um tempo máximo estabelecido, conforme orienta o manual do motorista, o MTR e o MOVER. E a legislação vigente também. Ultrapassar esses limites não significa apenas descumprir regras, mas expor a si mesmo, a carga, o caminhão, a Lima Transportes e a sociedade a sérios perigos. Os principais parâmetros a serem observados são dias trabalhados, até 6 dias consecutivos, com folga obrigatória no 7º dia. Direção contínua, no máximo 4 horas ininterruptas, seguido de pausa de pelo menos 30 minutos, essa parada intermediária. Direção total diária, até 10 horas, eu posso dirigir até 10 horas. Direção total semanal, no máximo 60 horas. Interstício entre uma jornada e outra, descanso mínimo de 11 horas ininterruptas. Descanso semanal, no mínimo 36 horas consecutivas. Parada para refeição, no mínimo 1 hora. E jornada total diária, até 12 horas, incluindo direção, pausas, treinamentos, reuniões, almoço e outras atividades. E a jornada semanal, máximo de 72 horas. Olha, cumprir esses limites é uma medida de autoproteção e responsabilidade coletiva. O corpo e a mente precisam de descanso para que o motorista esteja sempre atento, com reflexos rápidos e decisões seguras diante dos desafios da estrada.
E lembre-se, segurança não é questão de sorte, mas de atitude, consciente e disciplinada. Cada pausa respeitada pode representar uma vida preservada. Continuando ainda com limites operacionais, o respeito aos limites operacionais é um compromisso indispensável para garantir a segurança viária, a saúde do motorista e a conformidade com a legislação. Dirigir cansado, prolongar jornadas ou descuidar das pausas aumenta significativamente o risco de acidente e compromete a eficiência das operações. Por isso, todo motorista deve observar atentamente as seguintes regras. Primeiramente, intervalo para refeição. Jornadas superiores a 6 horas exigem obrigatoriamente um intervalo mínimo de 1 hora para alimentação e descanso. Segundo, tempo dirigido. Corresponde ao período total com o motor ligado, não requer necessariamente movimento, mesmo que o veículo esteja parado. Terceiro, o tempo de funcionamento da bomba cardan é a única situação onde o motor funcionando não é contabilizado como tempo de direção para fins de controle de jornada. Quarto, direção contínua. Antes de completar 4 horas consecutivas de direção, é obrigatório realizar uma pausa mínima de 30 minutos. Este intervalo não pode ser fracionado. Quinto, alterações de jornada. Mudanças do início da jornada superiores a 4 horas em relação ao início da jornada do dia anterior exigem descanso prévio de no mínimo 36 horas consecutivas. Sexto, motoristas de outras companhias devem cumprir descanso mínimo de 11 horas consecutivas entre o término da última jornada e o início das novas atividades, além de estarem atualizados nos treinamentos obrigatórios. Sétimo ponto, o início da jornada do motorista ocorre no momento em que ele se coloca à disposição da transportadora ou do terminal de carregamento, o primeiro que ocorrer, ou ainda no momento em que realizar o login no sistema quando em viagem. Oitavo ponto, o término da jornada do motorista acontece no retorno à transportadora ou após o estacionamento seguro do caminhão em um ponto de parada autorizado, dando início ao seu período oficial de descanso. Lembre-se, cumprir os limites operacionais não é apenas obedecer regras, mas sim proteger vidas, garantir o bem-estar físico e mental e manter a confiabilidade das operações, segurança, disciplina e responsabilidade. Tudo isso são atitudes que salvam vidas. Agora falaremos sobre fadiga. Cuidar de si é cuidar da segurança. A fadiga é um dos maiores inimigos da segurança no trânsito. Ela reduz a capacidade de reação, a concentração e principalmente o julgamento do motorista, aumentando assim consideravelmente o risco de erros e acidentes. Por isso, reconhecer e prevenir a fadiga é um ato de autocuidado e, ao mesmo tempo, de responsabilidade com a vida de todos. Como prevenir a fadiga? Primeiramente, durma bem e durma com qualidade. Descubra o tempo de sono que o seu corpo necessita e mantenha uma rotina regular de descanso. Proteja o seu sono. Evite barulhos, interrupções e ambientes desconfortáveis durante o seu descanso, porque o sono fragmentado não recupera o corpo nem a mente. Outro ponto, não disfarce o cansaço. Jamais use substâncias estimulantes ou medicamentos para enganar a fadiga. Além de não eliminarem o cansaço real, podem gerar efeitos colaterais graves. Organize a sua jornada, respeite os limites de direção e aproveite as pausas para recuperar energia, mesmo que por alguns minutos de relaxamento fora da cabine. Ouça o seu corpo. Sinais como olhos pesados, bocejos constantes, dificuldade de manter o foco e irritabilidade indicam que é hora de parar e descansar.
E lembre-se, não existe substituto para o sono. Dormir é essencial para a saúde, para o bom desempenho e para a preservação da vida. Cuidar de si é o primeiro passo para cuidar da segurança de todos. Agora falaremos ainda sobre saúde ocupacional. Falaremos agora sobre alimentação saudável e segurança ao dirigir. A forma como o motorista se alimenta impacta diretamente no seu nível de energia, atenção, humor e reflexos durante a condução. Uma alimentação equilibrada não é apenas questão de saúde, mas também de segurança no trânsito. Orientações para uma alimentação saudável: mantenha equilíbrio nas refeições. Evite comer em excesso, mesmo alimentos saudáveis, para não sobrecarregar a digestão. Adapte-se gradualmente, se não for possível mudar de imediato a qualidade da alimentação. E reduza aos poucos a quantidade de alimentos gordurosos, ou alimentos muito calóricos, ou alimentos ultraprocessados. E evite comidas pesadas antes de dirigir. Pratos como feijoada, rabada, dobradinha, frituras dificultam o processo digestivo, causando sonolência e reduzindo o desempenho ao volante. E dê preferência a refeições balanceadas: arroz, feijão, carnes magras em porções moderadas, legumes e verduras variados, preferencialmente cozidos ou grelhados. E é essencial hidratar-se ao longo do dia. A falta de água causa fadiga, dores de cabeça, perda de concentração. Frutas e lanches leves são aliados. Mantenha opções práticas e saudáveis para as paradas, como banana, maçã, castanhas, iogurte. E lembre-se, assim como o caminhão precisa de combustível adequado para ter um bom desempenho, o seu corpo também precisa de uma alimentação correta para garantir segurança, disposição e bem-estar durante toda a jornada. Cuidar da sua saúde significa cuidar da sua profissão e da vida de todos na estrada. Agora falaremos sobre a atenção à sonolência após as refeições. Sentiu sono durante a condução? Pare o caminhão imediatamente em um local seguro e informe seu supervisor. A sonolência ao volante é um risco sério e pode comprometer a sua segurança e a de todos. Portanto, evite bebidas que aumentam a sensação de sono, como o suco de maracujá ou outras opções muito doces. Prefira sucos naturais como melancia, morango, caqui, beterraba, cenoura ou laranja. Eles ajudam a manter a energia e a concentração. Manter uma alimentação equilibrada não é apenas uma questão de saúde, mas também uma medida preventiva essencial para dirigir com segurança. Olha, seu corpo precisa de combustível correto e a sua atenção ao volante agradece. Lembre-se, cuidar de si mesmo significa proteger vidas. Agora falaremos de um tópico importantíssimo, trata-se da hidratação para motoristas de caminhão. Beber água regularmente é um hábito essencial para manter o equilíbrio hídrico do corpo e garantir o bom funcionamento de sistemas vitais, como o sistema nervoso, renal e cardiovascular. Para motoristas de caminhão que passam muitas horas ao volante expostos ao calor ou ao ar-condicionado, a hidratação adequada é ainda mais importante. A falta de água no organismo, conhecida como desidratação, pode causar fadiga, dor de cabeça, diminuição da concentração, reflexos mais lentos e pode aumentar significativamente os riscos de acidente. Isso acontece porque o cérebro e os músculos dependem da água para funcionar de forma eficiente. O ideal é ingerir de 2 a 3 litros de água por dia, no mínimo, preferencialmente em pequenos goles ao longo do trajeto, mesmo que não sinta sede.
Evite substituir a água por bebidas com cafeína, como café ou refrigerantes, que aumentam a eliminação de líquidos pelo corpo. Mantenha-se hidratado. É uma medida simples, mas poderosa, e melhora o desempenho ao volante. Aumenta a segurança e preserva a sua saúde durante toda a sua jornada. Pare sempre em local seguro, quantas vezes forem necessárias durante a sua jornada, para se hidratar corretamente. E lembre-se, cuidar da sua hidratação significa cuidar de você e de todos que dependem da sua atenção na estrada. Continuando sobre saúde ocupacional, vamos falar sobre as consequências da falta de hidratação. A desidratação crônica, quando o corpo recebe menos água do que precisa ao longo do tempo, pode trazer diversos prejuízos à saúde do motorista, afetando diretamente o desempenho na direção, o bem-estar físico e até a qualidade de vida, causando assim algumas consequências muito danosas, como a descamação do couro cabeludo. A pele fica ressecada, inclusive no couro cabeludo, podendo causar coceira e caspa, déficit de atenção e dificuldade de concentração. A redução de líquidos no corpo compromete o sistema nervoso central, diminuindo o foco e aumentando o risco de erros ao volante. Provoca também sonolência e perda de memória recente. A falta de água reduz a atividade cerebral, prejudicando funções cognitivas essenciais. Causa também cansaço e indisposição. A desidratação interfere no metabolismo e na produção de energia celular, provocando fadiga constante. Também afeta a circulação, deixando a circulação lenta pelo sangue mais viscoso. Menor volume de água no sangue aumenta a sua viscosidade, dificultando o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que pode causar tontura e até desmaios. Causa também ressecamento dos olhos e vias respiratórias. A mucosa ocular e respiratória seca, provocando irritação, ardência nos olhos e desconforto ao respirar. Provoca também a produção reduzida de saliva. A hipossalivação pode gerar mau hálito e aumentar o risco de problemas gastrointestinais. Causa prisão de ventre. Ela endurece as fezes, causando dor ao evacuar e, em casos mais graves, até sangramento anal. Causa também dificuldade para respirar. A desidratação pode tornar a respiração mais ofegante e dificultar atividades físicas simples. A baixa hidratação afeta a circulação periférica, podendo causar disfunção erétil nos homens e ressecamento vaginal ou alterações ginecológicas nas mulheres. É importante ressaltar que devemos manter-nos hidratados. Essa é uma medida simples, mas poderosa, de cuidado com a saúde ocupacional. Isso, além de preservar o corpo, a hidratação adequada melhora o desempenho no trabalho, aumentando a atenção, a concentração ao volante e garantindo uma direção mais segura. Continuando sobre saúde ocupacional, falaremos agora sobre a importância dos exercícios físicos. Estudos mostram que motoristas que não praticam atividade física regularmente têm maior risco de desenvolver doenças osteomusculares como hérnias de disco e lombalgias, dores nas costas, além de problemas cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial, e isso traz muitos problemas, A rotina de direção mantém o motorista em postura sedentária por cerca de 90% do seu tempo. E quando realiza movimentos mais exigentes, como carregar ou descarregar um caminhão, sem o preparo físico adequado, aumenta significativamente o risco de lesões musculares, entorses e distensões. Como prevenir? Incorporando exercícios simples e preventivos na rotina, como aquecimento articular, realizando antes do início da jornada, isso ajuda a preparar articulações e músculos para os esforços do dia. Também alongamento muscular,
durante paradas regulares e ao final da jornada, isso contribui para reduzir tensões, melhorar a circulação sanguínea e aumentar a mobilidade articular. Esses cuidados, eles fortalecem a musculatura do tronco e do abdômen, melhorando a postura e ajudando a evitar sobrecarga na coluna. Olha, realizar alongamentos e movimentos preventivos ao longo do dia não é apenas uma medida de saúde, mas também garante mais conforto, disposição e segurança ao volante. E lembre-se, cuidar do corpo significa cuidar da sua performance e da sua segurança na estrada. Agora falaremos sobre álcool e drogas. Tolerância zero. É estritamente proibido comparecer ou permanecer no ambiente de trabalho sob efeito de substâncias psicoativas como álcool, entorpecentes ou drogas lícitas. Também é proibida a posse, a comercialização ou o consumo dessas substâncias nas dependências da Lima Transportes ou durante a jornada de trabalho. Por que a tolerância é zero? O uso de substâncias que alteram o funcionamento do sistema nervoso central compromete diretamente a coordenação motora do motorista, o tempo de reação, a capacidade de julgamento, a atenção e os reflexos durante a condução. Esses efeitos aumentam drasticamente o risco de acidentes de trânsito, erros operacionais graves e situações que colocam em perigo você, os seus colegas e a comunidade como um todo. A política de tolerância zero existe para proteger a saúde e a segurança ocupacional, para preservar o patrimônio físico da empresa e manter a imagem institucional da Lima Transportes e das empresas para quem ela presta serviço. Lembre-se, álcool e drogas não combinam com direção nem com segurança no trabalho. A responsabilidade é sua e vidas estão em jogo. Continuando falando sobre álcool e drogas, veremos agora os efeitos na condução. O álcool, o etanol, compromete diretamente a habilidade psicomotora do motorista, dificultando tanto a condução de veículos quanto o manuseio seguro de equipamentos. Em cerca de 5 minutos após a ingestão do primeiro gole, o álcool já atinge o sistema nervoso central, alterando a comunicação entre os neurônios e células e reduzindo a capacidade de resposta do cérebro. Como consequência, os reflexos ficam mais lentos, a percepção de risco diminui drasticamente, a noção de velocidade, distância e tempo de reação são prejudicados, fatores essenciais para uma direção segura, não é mesmo? E assim, à medida que o efeito do álcool se intensifica, ocorre comprometimento da capacidade de julgamento e da tomada de decisões rápidas, aumentando assim a probabilidade de atitudes perigosas e imprudentes ao volante. Com teores alcoólicos elevados, o condutor pode perder completamente a habilidade de lidar com situações mais complexas, como frenagens de emergência, desvios de obstáculos ou controle em curvas. O motorista profissional precisa estar sempre em plena capacidade cognitiva e motora. Por isso, o consumo de álcool e outras substâncias psicoativas é totalmente incompatível com a atividade de direção. E lembre-se, sua atenção, reflexos e julgamentos são as ferramentas mais importantes para garantir segurança na estrada. Continuando falando sobre os efeitos da condução, sobre o efeito de álcool, veja essa tabela. Mesmo pequenas quantidades de álcool já são suficientes para comprometer a segurança viária, colocando em risco a sua vida e a de terceiros. Para compreender melhor, veja a concentração de álcool nessa tabela aí do slide.
em algumas bebidas comuns e o efeito que elas causam na condução. Começa com uma ligeira diminuição da atenção e do tempo de reação, sensação de euforia, redução da percepção de risco, reflexos mais lentos, julgamento prejudicado, dificuldade em avaliar distâncias e velocidade, início de descoordenação motora, diminuição da capacidade de concentração, alteração da visão periférica, sensação de confiança excessiva, risco aumentado de erros ao volante. Perceba que mesmo uma única dose de bebida alcoólica já altera as suas capacidades de forma significativa, aumentando o risco de acidentes, falhas na direção e decisões perigosas. Portanto, não existe quantidade segura de álcool para motoristas profissionais, não. A direção exige atenção total, reflexos rápidos e julgamento preciso. Habilidades que o álcool compromete imediatamente. Por isso, a tolerância é zero. Agora falaremos sobre lei seca. A lei número 12.760/2012, conhecida popularmente como Lei Seca, trouxe importantes alterações ao Código de Trânsito Brasileiro, com o objetivo de aumentar a segurança viária e reduzir acidentes causados por condutores sob efeito de álcool ou drogas. Essa legislação endureceu as penalidades para quem dirige sob influência de substâncias psicoativas, incluindo álcool etílico, etanol, presente em cerveja, vinho, cachaça, uísque e outras bebidas alcoólicas. Entorpecentes ilegais como maconha, cocaína, crack e outras drogas ilícitas, medicamentos controlados, como especialmente aqueles que causam sonolência, lentidão de reflexos ou alteração de comportamento, como ansiolíticos e sedativos, como, por exemplo, podemos citar o diazepam. O objetivo da lei seca é proteger a integridade física do condutor, dos passageiros, pedestres, da carga e do patrimônio público e privado, promovendo um ambiente mais seguro no trânsito e reforçando a responsabilidade de todos ao volante. E lembre-se, dirigir sob efeito de álcool ou drogas é crime e risco de vida, e não existe justificativa para colocar em perigo a sua segurança e a de terceiros. O que diz a lei sobre álcool e drogas? O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro diz que é uma infração administrativa, é uma infração gravíssima, penalidades, multa de R$ 293,74, suspensão da CNH por 12 meses e o custo de reciclagem obrigatório para reabilitação. Medidas administrativas, recolhimento imediato da CNH, retenção do veículo até que outro condutor habilitado e legalmente apto assuma a direção. O artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte: qualquer concentração de álcool no sangue ou no ar alveolar, medido pelo etilômetro, o bafômetro, já configura infração administrativa com base no artigo 165. Em resumo, a legislação brasileira adota a política de tolerância zero para álcool e drogas na direção. Não existe quantidade segura de substâncias psicoativas para quem vai conduzir um veículo. O descumprimento da lei acarreta multas elevadas, suspensão da CNH e medidas administrativas imediatas, reforçando que a responsabilidade e a segurança estão sempre nas mãos do motorista. É fundamental compreender que a CNH não é apenas um documento de habilitação, mas, sobretudo, para nós motoristas profissionais, representa a base da nossa carreira profissional. Isso porque, sem ela, não é possível exercermos a profissão de forma legal, segura e reconhecida. Portanto, lembre-se, preservar a sua CNH significa preservar a sua profissão, a sua segurança e a de todos que compartilham as estradas com você.
E quando o bafômetro ultrapassa 0,33 miligramas por litro de ar alveolar? Se o teste do etilômetro acusar 0,33 de álcool por litro de ar alveolar expirado, o condutor deixa de cometer apenas uma infração administrativa e passa a cometer um crime de trânsito conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 306 trata de crime de trânsito e diz o seguinte: conduzir o veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa com capacidade psicomotora alterada implica em pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa criminal e suspensão ou proibição de obter a CNH. Encaminhamento imediato à delegacia de polícia judiciária, polícia civil, onde o motorista poderá responder por crime em liberdade ou ficar detido, dependendo do caso. E atenção, dirigir sob efeito de álcool ou drogas não é apenas uma infração, é crime. Você pode perder a sua liberdade, perder a sua CNH e a sua profissão. Portanto, escolha a responsabilidade sempre. Sua vida e a de terceiros dependem da sua decisão. Agora falaremos sobre os principais avanços trazidos pela Lei Seca. Tolerância zero para álcool. Qualquer quantidade de álcool detectada no sangue ou no ar alveolar, no bafômetro, já configura infração administrativa. Não existe quantidade segura para dirigir sob efeito de álcool. Uso de provas alternativas. A lei permite a utilização de vídeos, de testemunhas, de sinais visíveis, de embriaguez ou de exames clínicos como provas, mesmo que o condutor se recuse a fazer o teste do bafômetro. A lei também trouxe multas mais severas e penalidades cumulativas. Condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool ou drogas estão sujeitos a multas elevadas, suspensão da CNH e medidas administrativas imediatas, reforçando a gravidade da infração. A lei também trouxe a responsabilidade criminal. Condutores com teor alcoólico acima de 0,33 miligramas de álcool por cada litro de ar alveolar podem ser enquadrados por crime de trânsito no artigo 306 do CTB, com risco de detenção, multa criminal e perda da habilitação. Portanto, lembre-se, quem escolher beber e dirigir está escolhendo colocar vidas em risco. A Lei Seca existe para proteger você e todos ao seu redor. A responsabilidade está nas suas mãos. Alguns impactos trazidos pela Lei Seca para os motoristas profissionais. Para motoristas de caminhão e condutores das categorias C, D e E, os impactos da Lei Seca são ainda mais sérios. Dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas compromete diretamente a capacidade de reação em situações de risco, a concentração ao volante, essencial para a condução de veículos pesados, o julgamento crítico, necessário para manobras, ultrapassagens e frenagens seguras. Além disso, esses profissionais são obrigados por lei a realizar o exame toxicológico a cada 2 anos e meio, que detecta o uso de drogas nos últimos 90 dias. Essa exigência reforça o compromisso com a segurança ocupacional e a responsabilidade profissional. A Lei Seca é uma ferramenta legal e preventiva, criada para garantir segurança, saúde e responsabilidade no trânsito. O profissional que cumpre a lei preserva não apenas a sua vida, mas também a sua carreira profissional, o seu sustento e de sua família e a vida de todos que compartilham as estradas com ele. Portanto, lembre-se, dirigir com responsabilidade não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso com a própria vida e com a segurança de todos. Sobre a proibição do uso do celular ao volante. O uso do celular e rádio de comunicação, rádio PX, durante a condução é estritamente proibido por lei.
De acordo com o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido ao condutor manusear, segurar ou operar o celular enquanto dirige, mesmo que seja para fazer ou atender chamadas, enviar ou ler mensagem de texto, utilizar aplicativos de navegação ou redes sociais, ou ler e visualizar qualquer informação na tela do aparelho. Atenção! A lei também proíbe o uso de viva voz e fones de ouvido também, pois esses acessórios distraem o condutor, reduzem a atenção plena ao tráfego e comprometem a segurança viária. Lembre-se, dirigir exige atenção concentrada total. Cada segundo de distração aumenta significativamente o risco de acidentes, colocando em perigo a sua vida e das outras pessoas que estão envolvidas no seu cenário. E o que diz a lei? O artigo 252, inciso 6 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 14.040/71. Infração gravíssima, penalidades, multa de R$ 293,47, 7 pontos no prontuário da CNH. Se o condutor for flagrado manuseando o celular enquanto o veículo estiver em movimento, conforme a resolução do CONTRAN 940/2022, aplicam-se medidas ainda mais rigorosas. Infração gravíssima com fator multiplicador vezes 3. E aí a multa passará para R$ 880,41. Suspensão da CNH, especialmente em casos de reincidência ou acúmulo de pontos. Atenção! O uso de celular ao volante não é apenas uma infração administrativa, mas um comportamento que coloca em risco a sua vida e a de outras pessoas envolvidas no seu cenário de trânsito. Portanto, lembre-se, dirigir exige atenção total. Cada segundo de distração aumenta o risco de acidente. O uso de celular ao volante é uma das principais causas de acidente de trânsito nos dias atuais, pois provoca diferentes tipos de distração. A distração visual, olhar para a tela e tirar os olhos da via. Distração cognitiva, que é desviar o foco da condução para pensar ou interagir com um aparelho enquanto desenvolve um diálogo. Distração manual, que leva a tirar as mãos do volante, comprometendo o controle do veículo. Redução do tempo de reação, atrasando respostas em situações críticas e aumentando o risco de colisões. Um modelo de conduta segura é a seguinte: com o motor ligado, o celular deve permanecer desligado e fora de alcance. Em caso de necessidade, pare o caminhão em local seguro e permitido, desligue o motor e só então faça uso do celular. E lembre-se, nosso lema é motor ligado, celular desligado. Dirigir exige atenção total. Cada segundo de distração pode colocar a sua vida e a de outras pessoas no seu cenário em risco. Falaremos agora sobre a proibição de carona, em veículos de transportes de cargas perigosas. Dar carona em caminhões-tanques, é especialmente proibido por lei. De acordo com as normas da ANTT e o Código de Trânsito Brasileiro, o transporte de produtos perigosos, como combustíveis, produtos químicos e inflamáveis, exige condições especiais de segurança, inclusive em relação aos ocupantes do veículo. E o que a lei diz sobre essas normas técnicas? A resolução da ANTT, número 5.947, diz o seguinte: apenas pessoas autorizadas e capacitadas podem embarcar em veículos de cargas perigosas. O acompanhante deve possuir o curso do MOP, que é Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, válido e registrado na CNH digital. O equipamento de proteção individual, os EPIs, completos e compatíveis com o tipo de produto transportado. O vínculo formal com a Lima Transportes, garantindo responsabilidade e treinamento adequado.
No caso, o crachá, crachá de identificação. Portanto, lembre-se, permitir carona em veículos de carga perigosa coloca vidas em risco, comprometendo a segurança do transporte e violando normas legais e contratuais. A segurança começa com responsabilidade e cumprimento rigoroso das regras estabelecidas. Agora, algumas regras específicas para caminhão-tanque da Lima Transportes. É permitido o embarque do motorista monitor quando este estiver a serviço para finalidades específicas como treinamento prático, elaboração de rotograma ou avaliação de risco de rota, acompanhamento técnico autorizado para a liberação operacional de motorista recém-contratado. Por que essa regra existe? O transporte de produtos perigosos envolve riscos significativos à saúde, ao meio ambiente e à segurança pública. Por isso, a presença de pessoas não autorizadas pode comprometer a segurança operacional do veículo e da carga. Pode prejudicar o gerenciamento de risco obrigatório em cargas perigosas. Pode gerar autuações e sanções legais conforme a NTT e o Código de Trânsito Brasileiro e pode violar cláusulas contratuais com clientes, trazendo sérias consequências administrativas e jurídicas para o condutor e para a Lima Transportes. Portanto, lembre-se, caminhão-tanque não é carona. Só embarca quem possui MOP, EPIs completos e autorização oficial da Lima Transportes. Seguir essas regras não é apenas uma obrigação legal, mas uma medida essencial para proteger vidas, preservar a carga e garantir a integridade de todos. Agora falaremos sobre limites de velocidade, segurança sobre rodas. Manter a velocidade controlada é sinônimo de segurança no transporte rodoviário. Respeitar os limites de velocidade não é apenas uma exigência legal, mas uma medida preventiva essencial para preservar vidas, cargas e veículos. Velocidades máximas estabelecidas para caminhões em operação segura pela Lima Transportes são as seguintes: pista seca, condições normais, tempo bom, limite 78 km por hora. Pista molhada, 58 km por hora. Esses limites levam em consideração tempo de resposta do caminhão, distância de frenagem necessária, centro de gravidade da carga e do caminhão, que influencia a estabilidade em curvas e manobras de emergência. Portanto, lembre-se, exercer os limites de velocidade aumenta drasticamente o risco de acidentes, de tombamentos e perdas de carga. Dirigir dentro da velocidade permitida significa proteger a sua vida e a vida de terceiros e o patrimônio da Lima Transportes. Agora, por que o controle de velocidade é tão importante para caminhões? O controle da velocidade é essencial para a segurança da operação de caminhões devido às características específicas desses veículos. Eles possuem maior massa e inércia, Caminhões exigem distâncias maiores para frenagem, tornando qualquer redução de velocidade uma medida preventiva crucial. Risco elevado em alta velocidade. O perigo de comportamento, de capotamento, derrapagem ou tombamento aumenta consideravelmente, especialmente em curvas, descidas e pistas escorregadias. Estabilidade do conjunto, cavalo, carretas. A velocidade impacta diretamente a estabilidade, especialmente em caminhões-tanque com líquidos em movimento, devido ao efeito de onda que desloca a carga, principalmente quando transportamos biodiesel que é carregado na seta de baixo e há um deslocamento muito forte. E redução do tempo de reação. Velocidade excessiva diminui o tempo disponível para reagir em situações de emergência, como freadas bruscas, obstáculos inesperados ou manobras de desvio. Portanto, lembre-se, dirigir dentro dos limites de velocidade
não é apenas cumprir a lei, mas significa proteger a vida do motorista, de seus colegas na estrada, da carga transportada, garantindo operações seguras e eficientes. Algumas consequências da velocidade incompatível, é o que falaremos agora. Manter uma velocidade inadequada aumenta significativamente os riscos na condução de caminhões, como perda de controle do caminhão, comprometendo a segurança do condutor e de terceiros. Maior gravidade em colisões ou saídas de pista, aumentando a chance de ferimentos graves ou fatais. Desestabilização da carga, especialmente crítica em veículos que transportam produtos inflamáveis, como é o nosso caso. Multas e penalidades conforme o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, variando de acordo com o excesso de velocidade, como, por exemplo, até 20% acima do limite, infração média, e o valor da multa R$ 130,16, mais 4 pontos na CNH. De 20% a 50%, multa de R$ 195,00, mais 5 pontos na CNH. E acima de 50% do limite, infração gravíssima com fator multiplicado por 3, R$ 880,00. Condução segura é condução consciente. Sempre ajuste a velocidade de acordo com as condições climáticas, como chuva, neblina, vento lateral, etc. Condições da via. Avaliar o tipo de asfalto, as curvas, declives, o tráfego, tipo de carga transportada, cargas perigosas, líquidas, como é o nosso caso, é muito perigoso. Estado do veículo, como freios, pneus, suspensão e demais sistemas de segurança. Lembre-se, a velocidade controlada preserva vidas, protege a carga e garante a integridade tanto do caminhão como sua, como da empresa, tornando cada viagem mais segura e eficiente. Agora veremos sobre documentação pessoal e obrigatória do condutor. Para garantir segurança, conformidade legal e responsabilidade profissional, todo motorista deve portar e manter atualizados os seguintes documentos: CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Deve ser compatível, logicamente, com a categoria do veículo. No nosso caso, categoria E. Deve estar dentro do prazo de validade sem suspensão ou restrições do Detran, Deve ter a observação exerce atividade remunerada, aquele EAR no verso da habilitação. Preferencialmente portar CNH digital, que é reconhecida legalmente e facilita as fiscalizações, onde está o custo do MOP, que é movimentação e operação de produtos perigosos, obrigatório para o transporte de combustíveis e produtos inflamáveis, como é o nosso caso, e demais cargas perigosas também. Capacita o condutor a agir com segurança em situações de emergência, incluindo risco químico, vazamentos ou incêndios. Deve estar válido e atualizado a cada 5 anos o MOP, incluindo exames toxicológicos regulares, conforme a Lei nº 14.071/2020. Registro do curso também deve estar disponível na CNH digital. Portanto, lembre-se, portar a documentação correta não é apenas cumprir lei, mas também proteger a sua vida, a carga, a Lima Transportes e a segurança de todos. Algumas capacitações obrigatórias em segurança no trabalho. Para garantir segurança pessoal e operacional, todos os motoristas devem cumprir as capacitações exigidas pela legislação vigente, especialmente ao lidar com cargas perigosas e atividades de risco, como é o nosso caso. Primeiramente, a NR20, trata de inflamáveis e combustíveis, exigida para motoristas que operam em áreas classificadas como postos, bases, terminais. Ela aborda prevenção de acidentes com líquidos inflamáveis e gases combustíveis, incluindo procedimentos de resposta a emergências químicas. Ela define também
os níveis de treinamento básico, intermediário ou avançado, de acordo com o grau de exposição do trabalhador. No nosso caso, é avançado. A NR20 também capacita o motorista a identificar riscos, manusear produtos perigosos com segurança e agir de forma adequada em situações de emergência. NR35, trabalho em altura. Obrigatório para atividades realizadas acima de 2 metros de altura, como verificação de lacres, medição de tanques ou manutenção do tanque ou durante o carregamento. Ensina o uso correto de cintos de segurança, pontos de ancoragem, técnicas de prevenção de quedas e garante que o motorista esteja preparado para trabalhar em altura com segurança, reduzindo assim acidentes graves ou até mesmo fatais. Portanto, lembre-se, cumprir essas capacitações não é apenas uma exigência legal, mas uma medida de proteção à vida, à integridade física e à segurança no transporte de cargas perigosas. Continuando, por que a documentação é tão importante? Manter os documentos e capacitações atualizados é fundamental para a segurança, para a conformidade legal e para a credibilidade profissional do motorista. Fiscalização. Órgãos como a ANTT, PRF e autoridades estaduais podem parar o caminhão e aplicar multas se qualquer documento obrigatório estiver ausente ou fora do prazo de validade. Acesso restrito a terminais e clientes, a falta de capacitações obrigatórias como MOP, NR20, NR35 pode impedir o motorista de entrar em postos, usinas, terminais ou clientes. Responsabilidade legal. Em caso de acidente, um motorista sem qualificação legal pode responder criminalmente por negligência ou imprudência. Exigência contratual. Empresas contratantes, as companhias, solicitam documentação completa para garantir controle de risco e conformidade regulatória. Portanto, lembre-se, documento em dia é sinônimo de jornada segura, carga legal e trabalho valorizado. Manter a documentação correta não protege apenas o motorista e a carga, mas também preserva a reputação da Lima Transportes e garante a continuidade da nossa carreira profissional. A documentação obrigatória do caminhão-tanque. Para garantir conformidade legal, segurança operacional e credibilidade profissional, todos os caminhões devem portar os seguintes documentos atualizados. CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, emitido anualmente pelo Detran, é obrigatório para a circulação do veículo. O CRLV comprova que o caminhão está licenciado e em conformidade com as exigências legais. E facilita a fiscalização, evita multas e também retenções. A AET, que é a Autorização Especial de Transporte, de Trânsito, necessária para veículos que excedem os limites de peso, altura, largura e, no nosso caso, comprimento, definidos pelo CONTRAN, para caminhões acima de 19,80 metros, ela pode ser federal, a do DENIT, ou estadual, dependendo da jurisdição da via. Deve ser emitida considerando a rota e o tipo de carga transportada. Ela garante que o transporte de cargas especiais seja legal, seguro e autorizado. O RNTRC, que é o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, é obrigatório para transportadores autônomos, empresas e cooperativas que realizam transporte remunerado de cargas. É emitido pela ANTT com validade de 5 anos. Ela confere ao transportador a regularidade e autorização legal para operar no transporte rodoviário de cargas. Lembre-se, manter a documentação do caminhão em dia evita penalidades, facilita fiscalizações
e garante a segurança de todos na estrada. Continuando ainda falando sobre documentação obrigatória do caminhão, para garantir segurança, legalidade e conformidade operacional, todos os veículos do conjunto devem portar os seguintes certificados atualizados. O CIV, o CIV, que é o Certificado de Inspeção Veicular, tanto para o cavalo mecânico quanto para os semi-reboques, garante que o veículo atende aos requisitos de segurança veicular. A periodicidade da inspeção: o veículo com até 10 anos de fabricação, a validade é de 12 meses. Veículos entre 10 e 20 anos, 6 meses. E para veículos com mais de 20 anos, a validade é de 4 meses. Ele assegura condições mecânicas, freios, pneus e itens de segurança dentro dos padrões legais. O outro é o CIPP, que é o Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos, que é para os semi-reboques. É exigido para veículos que transportam produtos perigosos conforme a resolução de número 5.947/2021. A periodicidade é igual à do CIV. Veículos com 10 anos de fabricação, validade de 12 meses. Para veículos entre 10 e 20 anos, validade 6 meses. E para veículos com mais de 20 anos, apenas 4 meses. A garantia de que o veículo possui sistema de segurança adequados para transporte de cargas perigosas. Outro documento é do Inmetro, que é a aferição do semi-reboque. Esse documento assegura a precisão das medições de volume do tanque, garantindo relações comerciais justas. Envolve inspeção do tanque, conferindo dimensões, estanqueidade e condições de segurança. A validade do certificado de aferição é de 2 anos. Esse documento é fundamental para evitar perdas de carga, erros comerciais e riscos à segurança. Portanto, lembre-se, manter todos os certificados do caminhão atualizados garante segurança, evita penalidades legais e assegura a integridade do motorista, da carga e de terceiros. Continuando falando sobre a documentação obrigatória do caminhão, manter todos os documentos do veículo atualizados e em conformidade é essencial para garantir legalidade e segurança operacional, para cumprir as normas de trânsito e ambientais, para proteger a vida do motorista, da carga e de todos que façam parte do cenário onde ele se encontra. Então vem o cronotacógrafo, que é a aferição do tacógrafo, equipamento que registra velocidade, tempo de direção e pausas do condutor. Aferição obrigatória a cada 2 anos, conforme regulamentação do Inmetro. Garante controle seguro da jornada, prevenindo fadiga, excesso de velocidade e riscos de acidente. Tem também a licença operacional, a LO, um documento exigido por órgãos ambientais estaduais para circulação em regiões específicas. Deve ser emitida conforme a jurisdição dos estados onde o veículo for trafegar. Assegura que o transporte esteja dentro das normas ambientais locais, evitando multas e eventuais restrições. Também temos o CTF, que é o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, documento obrigatório para empresas que realizam atividades potencialmente poluidoras ou utilizam recursos ambientais. Esse documento garante regularidade ambiental, prevenindo autuações e penalidades do IBAMA relacionados ao meio ambiente. Demonstra responsabilidade socioambiental da empresa e do condutor, reforçando assim boas práticas. Outro documento é a ATIP, Autorização Ambiental para Transporte Interestadual de Produtos Perigosos, exigida para o modal rodoviário de acordo com a Regulamentação Ambiental Federal. Esse documento assegura que o transporte de produtos perigosos entre estados seja realizado dentro das normas legais e de segurança. Protege a integridade do motorista, da carga, da comunidade e do meio ambiente. Portanto, lembre-se, manter todos os documentos do caminhão atualizados e válidos não é apenas uma exigência legal,
mas uma prática essencial para garantir a segurança, evitar penalidades e preservar a carreira profissional do motorista. Continuando, a importância agora dos 3 pontos de apoio. A utilização correta dos 3 pontos de apoio é uma medida essencial de segurança para o acesso à cabine de veículos pesados. Mesmo escadas e degraus comuns no ambiente de trabalho representam riscos significativos de quedas e lesões quando usados de forma inadequada. Para motoristas profissionais que sobem e descem da cabine diversas vezes ao dia, adotar esta técnica reduz drasticamente o risco de acidentes. O conceito dos 3 pontos de apoio consiste em manter sempre 3 pontos de contato com o veículo, garantindo estabilidade, equilíbrio e controle corporal. Como, por exemplo, 2 mãos e um pé apoiados ou 2 pés e uma mão apoiados. Durante a subida ou descida do caminhão, essa prática irá prevenir escorregões, quedas e torções. Proporciona maior controle sobre o corpo, mesmo em condições adversas como o chão molhado, degraus sujos ou iluminação reduzida. Promove hábitos de segurança contínuos, essenciais para a saúde ocupacional do motorista. Portanto, lembre-se, subir ou descer da cabine do caminhão de forma apressada ou sem atenção é uma das principais causas de acidente em motorista de caminhão. 3 pontos de apoio salvam vidas e preservam a sua integridade física. Continuando a falar sobre pontos de apoio, procedimento correto para subir e descer da cabine do caminhão. Para garantir a segurança, o equilíbrio e prevenir quedas, siga essas orientações sempre que acessar a cabine do caminhão. Primeiramente, posicione-se corretamente. Fique de frente para os degraus da cabine com o corpo ereto e alinhado. Isso evita torções e perda de equilíbrio. As mãos devem estar livres. Nunca carregue objetos durante a subida ou descida da cabine. Isso garante que ambas as mãos possam segurar firmemente as alças de apoio. Segure firmemente os apoios e utilize as alças com as 2 mãos firmemente. A firmeza no apoio reduz o risco de escorregões e quedas. Apoie os pés por completo e certifique-se de que o pé está totalmente apoiado no degrau. Isso evita torções e perda de estabilidade. Movimente-se com calma e evite pressa ou movimentos bruscos. Controlando os passos e o corpo durante toda a subida e descida. E mantenha sempre 3 pontos de apoio. Pelo menos 2 mãos e um pé ou 2 mãos e 2 pés devem estar em contato de forma firme com o veículo em todos os movimentos. Este é o princípio central da técnica, garantindo equilíbrio e segurança total. E verifique e limpe os pontos de apoio e os degraus e as alças devem estar limpos e secos. Superfícies escorregadias aumentam significativamente o risco de quedas. Lembre-se, a técnica dos 3 pontos de apoio para subir e descer da cabine salva vidas e previne lesões e é uma técnica indispensável para motoristas profissionais. Os pontos de apoio. Práticas inadequadas, práticas que devemos evitar. Para garantir a segurança e reduzir o risco de quedas e lesões, evite rigorosamente as seguintes ações ao subir ou descer da cabine do caminhão. Primeiramente, evite pular o primeiro degrau ou subir diretamente no segundo ponto de apoio. Isso pode comprometer o equilíbrio e aumenta o risco de torções. Evite pular degraus ou realizar movimentos bruscos. Isso acelera a perda de controle e aumenta a probabilidade de quedas. Evite usar o banco, ou o volante, ou a porta, ou outros objetos como apoio. Esses não foram projetados para suportar peso. Risco de escorregões e lesões.
Evite carregar objetos nas mãos. Isso impedirá segurar firmemente os apoios, comprometendo os 3 pontos de contato. Evite descer de frente, apoiando-se na porta. Isso gera instabilidade elevada, principalmente em superfícies irregulares ou escorregadias. Evite saltar diretamente ao solo. Há um grande risco de torções, fraturas ou queda grave. Portanto, lembre-se, subir e descer corretamente da cabine, usando os 3 pontos de apoio, salva vidas, preserva a saúde ocupacional do motorista e mantém a integridade do veículo e da carga. Agora falaremos sobre manobras em marcha ré. A marcha ré é uma das manobras de maior risco operacional no transporte rodoviário e deve ser evitada sempre que possível. Quando inevitável, precisa ser executada com atenção redobrada, baixa velocidade e medidas preventivas de segurança para proteger tanto o motorista quanto pedestres, veículos e cargas ao redor. De acordo com o artigo 194 do Código de Trânsito Brasileiro, trafegar em marcha ré fora das condições permitidas, ou seja, além da distância necessária para pequenas manobras de conversão ou estacionamento, e de forma que coloque em risco a segurança viária, constitui infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e 5 pontos no prontuário da CNH. Lembre-se, sempre que precisar realizar a manobra de marcha ré, primeiramente, avalie se realmente é necessário. Certifique-se de que o espaço esteja realmente livre. Use os retrovisores e solicite apoio de alguém competente para sinalizar. E mantenha velocidade mínima e total controle do veículo. Evitar a manobra de marcha ré significa prevenir acidentes. Quando inevitável, conduza com responsabilidade e máxima cautela. Vejamos aqui alguns procedimentos para uma manobra em marcha ré relativamente segura. A marcha ré é uma manobra de alto risco, como já falei, e deve ser evitada sempre que possível. Quando sua realização for inevitável em áreas de carga e descarga, o condutor deve adotar protocolos rigorosos de segurança para proteger as pessoas, os veículos, a carga e o ambiente de trabalho. Primeiramente, busque apoio de um guia competente. Sempre que disponível, o motorista deve solicitar o auxílio de alguém externamente, para que alguém que seja de fato capacitado, pessoa responsável por orientar toda a operação. Antes de iniciar a manobra, o motorista e o guia devem alinhar os seguintes pontos. Primeiro, o posicionamento seguro. O guia deve permanecer sempre visível ao motorista, posicionado em área livre de riscos de atropelamento, de esmagamento ou prensamento, um vendo o outro através do retrovisor. Sinais manuais padronizados, usando gestos previamente combinados de fácil compreensão em conformidade com as normas de segurança do trabalho, NR11 e NR12. Isso evita falhas de comunicação e reduz o risco de sinistros. Atenção redobrada. Nesse momento exige muita atenção. Verificar a presença de itens suspensos que possam interferir na manobra, como placas, fiações, cabos elétricos, postes, marquises ou sacadas. A regra de ouro é: o motorista nunca deve prosseguir em marcha ré sem plena certeza de segurança ou sem estar em comunicação efetiva com o guia. Aí você me pergunta, e no caso da ausência de um guia? Nessas situações onde não seja possível contar com o apoio de um guia para a manobra, o motorista deve adotar procedimentos redobrados de segurança antes de realizar a manobra em marcha ré. Vai descer do caminhão, fazer uma inspeção completa, verificar pessoalmente toda a área de manobra, identificando possíveis riscos como pedestres, objetos, veículos, desníveis ou obstáculos estruturais.
vai fazer uma delimitação da área, utilizando dos cones de sinalização para restringir o acesso de pessoas e veículos à zona de manobra, garantindo um espaço controlado e seguro. Fará uma confirmação final. Somente inicia a manobra após certificar-se de que a área está completamente livre de circulação. Atenção! Negligenciar esses procedimentos pode resultar em acidentes graves, com danos materiais, lesões corporais e até mesmo responsabilizações legais para o condutor e para a Lima Transportes. Falaremos agora sobre rotogramas, para longas distâncias, longas e médias distâncias. O rotograma é um documento técnico de planejamento logístico utilizado em operações de transporte de média e longa distância. Ele consiste em uma apresentação gráfica e descritiva da rota, impressa ou digital, contendo informações essenciais para a gestão de riscos e apoio operacional, tanto para o motorista em viagem quanto para os outros que se encontram no cenário. O rotograma é uma ferramenta essencial para o planejamento seguro das rotas. Ele deve fornecer informações detalhadas que permitam ao motorista antecipar riscos, otimizar paradas e manter a integridade da carga, do caminhão e de todos os envolvidos. Os elementos fundamentais incluem pontos críticos de segurança, identificação de áreas com histórico de incidentes como roubos, assaltos, pontos que exigem atenção redobrada do condutor, redução de velocidade quando necessário e monitoramento constante do entorno. Nos rotogramas também estão os pontos de parada autorizados, locais previamente aprovados, avaliados e aprovados para descanso e abastecimento, como postos de combustível, áreas de descanso e bases operacionais da Lima Transportes. A utilização exclusiva desses pontos garante segurança e conformidade com os protocolos internos. Também aponta a localização de unidades de emergência, mapeamento de hospitais, corpo de bombeiros, delegacias e bases da Polícia Rodoviária Federal ao longo da rota. Conhecer a localização dessas unidades permite resposta rápida em casos de acidentes ou emergências. No rotograma também constam as cercas eletrônicas e áreas monitoradas, registro preciso das cercas eletrônicas cadastradas naquela rota com indicação detalhada de cada perímetro de risco monitorado. Este recurso possibilita rastreamento em tempo real e reforça a segurança da operação. Falaremos agora sobre as principais causas e a prevenção de tombamento de caminhão. Os tombamentos estão entre os acidentes mais frequentes e graves envolvendo veículos pesados. E as suas principais causas estão relacionadas a fatores que podem ser evitados com maior atenção e preparo por parte do motorista. As principais causas são fadiga do motorista, que compromete a percepção e o tempo de reação, avaliação incorreta da via, especialmente em curvas e trechos de declive, decisões inadequadas no trânsito, como entrar em uma curva acima da velocidade segura para o tipo de veículo e carga que está transportando. Estudos mostram que a maioria dos tombamentos ocorre sem envolvimento de terceiros, ou seja, são acidentes de um único veículo. Isso significa que, na maioria das vezes, poderiam ser evitados com maior cautela, atenção e análise da situação. As medidas preventivas essenciais são, primeiramente, conhecer o comportamento do caminhão, considerando a altura, peso e estabilidade, respeitar rigorosamente os limites de velocidade, ajustando-a conforme as condições da via, clima e carga, reduzir a velocidade antes de curvas e descidas, evitando manobras bruscas, atentar-se ao tipo e à distribuição da carga, garantindo correta
Correto transporte para que haja um equilíbrio do peso e manter a tensão constante e reduzir de forma preventiva. Importante, segurança deve estar sempre em primeiro lugar. O motorista preparado, consciente, que adota uma postura responsável e preventiva, reduz significativamente o risco de tombamento, protegendo a sua vida, a carga, o veículo e o meio ambiente, e contribui para um trânsito muito mais seguro. Agora iremos falar sobre cruzamento de pista, procedimento crítico com alto grau de atenção. O cruzamento de pista é uma manobra de alto risco e deve ser realizada somente em locais previamente avaliados e autorizados pelo setor de segurança da Lima Transportes. Se o ponto for considerado perigoso, ele será registrado no rotograma como ponto inseguro, ficando terminantemente proibida a sua travessia. Para que um cruzamento seja permitido, o local deve atender a requisitos técnicos mínimos de segurança. Áreas de manobra amplas. É indispensável que existam espaços suficientes em ambos os lados da pista, possibilitando que o caminhão-tanque permaneça completamente fora da faixa de rolamento e dos acostamentos, enquanto aguarda a oportunidade de atravessar a via. Essa medida evita a exposição do caminhão ao tráfego e reduz significativamente o risco de colisão lateral. Um outro ponto importante é a visibilidade total. O motorista deve ter campo de visão aberto de no mínimo 180 graus, cobrindo integralmente as duas direções do tráfego, sem depender apenas dos espelhos retrovisores. A travessia nunca deve ser iniciada em condições de baixa visibilidade, como neblina, curvas fechadas ou obstáculos que venham prejudicar a visão da via. E atenção! O cruzamento de pista exige concentração máxima, paciência e obediência estrita às orientações de segurança. A execução inadequada dessa manobra pode resultar em acidentes graves. Falando ainda sobre cruzamento de pista, qual o procedimento correto para se realizar um cruzamento de pista? Primeiramente, o posicionamento do caminhão. A cabine do caminhão deve ser posicionada perpendicularmente à pista, permitindo uma checagem visual ampla, segura e direta para ambos os lados antes de iniciar o cruzamento. Avaliação do tráfego. A manobra só deve ser realizada quando houver distância e tempo suficientes, garantindo que nenhum veículo se aproxime de forma repentina. Terceiro, travessia contínua. É fundamental assegurar que o trajeto esteja totalmente livre dos dois sentidos e que a travessia possa ser concluída de forma contínua e segura, sem a necessidade de parada sobre a pista. O cruzamento de pista deve ser a última opção adotada apenas quando não houver outra alternativa segura de retorno, como um viaduto, um trevo ou um local de retorno regulamentado. A decisão deve ser sempre guiada pela prudência, pela atenção plena e pela postura preventiva do motorista, priorizando a preservação da vida, a integridade do caminhão e a segurança de todos os usuários da via. Falaremos agora sobre a atualização e revisão do rotograma. O rotograma, por ser um instrumento dinâmico, deve ser mantido sempre atualizado, para garantir a segurança operacional e a conformidade com normas de transporte. Tem que passar por uma revisão contínua. Deve ser revisado sempre que houver alterações na rota, como obras, mudanças no tráfego ou surgimento de novos riscos. Revisão periódica. Mesmo sem alterações, o rotograma deve passar por uma revisão completa anual, seguindo as boas práticas de gestão de transporte e segurança viária. Sistema de alerta sonoro.
o caminhão está equipado com um sistema de alerta sonoro integrado ao rotograma, que informa ao motorista sobre áreas de risco em tempo real. Como funciona? A 400 metros antes de cada cerca eletrônica é emitido um primeiro alerta sonoro, preparando o motorista para reduzir a sua velocidade e reforçar a sua atenção. A 50 metros do perímetro monitorado, é emitido um segundo alerta confirmando a proximidade da área crítica. Esses alertas fornecem informações essenciais, indicam a proximidade de áreas de risco, reforçam a velocidade limite recomendada para transitar com segurança dentro daquele perímetro monitorado. Importância operacional. O uso correto do rotograma, aliado ao sistema de alerta sonoro, traz inúmeros benefícios diretos para a operação, como a redução de sinistros e incidentes de trânsito, como a melhoria da tomada de decisão por parte do motorista durante a sua viagem, como a garantia de cumprimento das normas de segurança e conformidade legal, protegendo o motorista, a carga, a empresa e todos que façam parte daquele seu cenário de trânsito. Continuando ainda falando sobre atualização e revisão do rotograma, o rotograma, mais uma vez, por ser uma ferramenta essencial para a segurança operacional, servindo como guia para o motorista em rotas seguras e tomadas de decisão eficientes durante o trajeto. Para manter a sua eficácia, é fundamental que seja constantemente atualizado para refletir alterações nas rotas e nas condições de tráfego. Portanto, tem que passar pela revisão contínua. Sempre que houver mudança na rota, como obras, desvios, alterações no tráfego ou surgimento de novos riscos, o rotograma deve ser imediatamente revisado e comunicado a toda a equipe, a todos os outros motoristas, para que quem for realizar aquela viagem futuramente já saiba o que vai encontrar. E a revisão periódica, mesmo sem alterações, recomenda-se a revisão anual, conforme as boas práticas de gestão de transporte e segurança viária, garantindo que todos os dados estejam atualizados e confiáveis. Os veículos estão equipados com sistema de alerta sonoro embarcados, que contribuem significativamente para a prevenção de incidentes. Aqui, reforçando, a 400 metros de uma área de risco, é emitido o primeiro alerta sonoro, preparando o motorista para a atenção redobrada e para o ajuste de velocidade. E a 50 metros do perímetro monitorado, um segundo alerta reforça a proximidade da área de risco. Esses alertas informam a proximidade da área de risco, a velocidade recomendada para transitar com segurança dentro daquele perímetro demarcado, a importância operacional. O uso correto do rotograma aliado ao sistema de alerta sonoro gera benefícios diretos, como redução de sinistros e incidentes, promovendo maior segurança para todos. Melhoria na tomada de decisão do motorista durante a operação. Cumprimento das normas de segurança e conformidade legal, garantindo proteção ao motorista, à carga e à empresa. Atenção com o rádio, o som do caminhão. Se o rádio estiver ligado durante a operação de condução, recomenda-se ajustar o volume para um nível moderado. Essa prática irá permitir ouvir claramente os pré-avisos do sistema de alerta, para que o motorista possa manter a atenção plena nas condições do trânsito e da rota. E essa técnica irá prevenir violação de cerca eletrônica. Manter o volume adequado é uma ação simples, mas essencial para uma operação segura e eficiente. Portanto, se estiver ouvindo uma música ou uma notícia, ponha no volume moderado. Para operações City Market é utilizado, então, o layout de instalação. O layout do local de entrega,
Então, o layout do ponto de entrega é uma ferramenta estratégica essencial para garantir a segurança logística, a eficiência operacional e o cumprimento dos protocolos internos da Lima Transportes. Seu uso correto permite que o motorista realize as entregas de forma segura, organizada e dentro dos padrões estabelecidos. Benefícios do layout: disponibilização e atualização, O plano do layout do local de entrega deve ser disponibilizado ao motorista junto com a programação diária de viagens, garantindo que ele conheça previamente a estrutura, as áreas de acesso e os pontos críticos de movimentação naquele local. Este documento deve ser revisado e atualizado regularmente, sempre que houver alterações nas estruturas, ou operacionais no ponto de entrega. Além disso, recomenda-se uma revisão anual, conforme as boas práticas de gestão, logística e segurança viária, assegurando assim que todas as informações estejam corretas e confiáveis. Continuando falando sobre o layout, a consulta prévia é muito importante. Antes de sair do terminal, o motorista deve realizar uma análise preventiva para garantir uma operação segura e eficiente. Para isso, ele deve verificar o endereço da nota fiscal, conferindo a sequência correta das entregas, analisar o layout físico do ponto de entrega, identificando previamente acessos, áreas de circulação e pontos críticos, seguir a rota previamente aprovada, evitando desvios não autorizados que possam comprometer a segurança da operação ou mesmo gerar não conformidades. Então, quais são os procedimentos no local de entrega? Ao chegar no cliente, ao destino, o motorista deve seguir rigorosamente as orientações registradas no layout e os protocolos estabelecidos para minimizar riscos. O motorista deve respeitar o plano de entrada e saída definido no layout, garantindo fluidez e segurança nas manobras. O motorista deve estacionar o caminhão exclusivamente na posição designada no layout, respeitando assim os pontos de parada e descarga indicados. O motorista deve também familiarizar-se com as condições do local, observando a localização dos tanques e pontos de medição, a posição e a disponibilidade dos equipamentos de segurança, como extintores, EPIs, barreiras físicas, entre outros. Os riscos específicos identificados, como áreas de circulação de pedestres, movimentação de empilhadeiras, zona de baixa visibilidade, tudo isso deve ser avaliado pelo motorista ao chegar na área de descarga. Agora falaremos sobre descida de serra. Procedimentos técnicos, segurança no Brasil. Muitas serras apresentam características que aumentam os riscos na condução. Fortes inclinações, curvas fechadas, altitudes elevadas e condições climáticas instáveis. Nas descidas, esses fatores se intensificam, exigindo do motorista atenção redobrada, conhecimento técnico e total domínio sobre o caminhão. Quais são os procedimentos recomendados para a descida de serra? Iniciar a descida de serra em marcha reduzida, ajustada antes do início da ladeira, evitando assim troca de marcha durante o trajeto. Utilizar prioritariamente o freio motor ou retarde em estágio compatível com a descida, mantendo a velocidade sob controle, sem depender excessivamente do freio de serviço. Evitar o uso contínuo e prolongado do freio de serviço, prevenindo assim o superaquecimento e a consequente perda de eficiência do sistema de freio. Manter distância de segmento em relação a outros veículos, prevendo paradas bruscas e variações de tráfego. Observar constantemente as condições da via, como sinalização, pistas molhadas, neblina, óleo na pista, etc., ajustando assim a condução conforme a situação. A importância operacional. A condução correta em descidas de serra
proporciona maior estabilidade no caminhão durante a descida, preservação do sistema de freios garantindo eficiência numa eventual emergência, vida útil mais longa e menor risco de falhas, redução de acidentes graves assegurando a integridade do motorista, da carga, do meio ambiente e de terceiros. Por isso, precisamos ter atenção redobrada em descida de serra. Além das técnicas de condução, é fundamental respeitar rigorosamente a sinalização da via, mantendo distância segura de segmento em relação ao veículo que segue à frente e observando constantemente o comportamento do caminhão, principalmente quando estiver carregado. A combinação do peso da carga com a força da gravidade torna a descida de serra um dos momentos mais críticos e desafiadores de uma viagem. Nessas condições, qualquer descuido pode resultar em perda de controle, em falhas do sistema de frenagem e em acidentes, geralmente graves. Por isso, ser um motorista verdadeiramente competente vai muito mais além da experiência prática. Exige preparo técnico sólido, aplicando corretamente os procedimentos de segurança. Requer atenção contínua às condições da via, do clima e do caminhão. Implica em disciplina e autocontrole, mantendo sempre a postura preventiva e responsável. Olha, conduzir com segurança em descidas de serra é um compromisso profissional que protege não apenas o motorista, mas também a carga, a Lima Transportes, o meio ambiente e todos que compartilham a estrada. Falaremos agora sobre comunicação de acidentes. Sua atitude faz toda a diferença. Meu irmão motorista, em qualquer situação de acidente durante as atividades pela Lima Transportes, seja leve ou grave, com ou sem vítimas, e mesmo quando não houver danos aparentes, a comunicação deve ser imediata e obrigatória. Mesmo que o cenário pareça estar sob controle, é fundamental informar a ocorrência à Central de Atendimento à Emergência da Lima Transportes. Somente assim, a Lima poderá agir com rapidez, oferecer o suporte necessário e registrar corretamente o fato, adotando medidas de prevenção para o futuro. A preferência é que você mesmo, motorista envolvido, faça esta ligação diretamente, já que está no local e pode repassar informações com mais precisão. Caso não seja possível, peça a alguém de confiança que faça em seu nome e grave este número: 85 3289 2910. Este número está adesivado no chassi do caminhão para fácil acesso em situações de emergências. Lembre-se, comunicar um acidente com rapidez e clareza é uma situação de responsabilidade profissional. Essa ação protege você, a Lima Transportes e os demais envolvidos e evita complicações legais, operacionais e ambientais. E lembre-se, segurança começa com a sua voz. Agora falaremos sobre EPIs. Sua proteção começa por ele. O equipamento de proteção individual, EPI, é todo item de uso pessoal, individual e obrigatório, designado a proteger o trabalhador contra riscos que possam ameaçar a sua segurança, a sua integridade física, a sua saúde durante a jornada de trabalho. No caso dos motoristas, fazem parte desse conjunto de proteção as luvas adequadas à atividade que nós realizamos, calçado de segurança com solado antiderrapante, capacete com jugular e óculos de proteção para a preservação da visão em situações específicas de respingos ou derrames de produto. O uso correto do EPI é uma medida preventiva e obrigatória, devendo ser seguido de acordo com as orientações da Lima Transportes e em conformidade com a legislação vigente. Por isso, é tão importante lembrar que o EPI não substitui as boas práticas de segurança,
mas é um complemento indispensável para garantir a sua integridade física. Agora falaremos sobre o certificado de aprovação dos EPIs, o CA. Garantia de segurança. O certificado de aprovação é um número único emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após a realização de testes rigorosos e de avaliações técnicas. Ele é a garantia oficial de que determinado equipamento de proteção individual realmente oferece a proteção necessária para a atividade a que se destina. Portanto, sempre que receber um EPI, é importante verificar atentamente se o número do CA está presente no equipamento, se o prazo de validade está no período estabelecido e se o EPI está em bom estado de conservação e uso. Atenção! Utilizar um equipamento sem o certificado de aprovação ou com validade vencida compromete diretamente a sua segurança, além de poder gerar penalidades legais tanto para a Lima Transportes quanto para você, que é o trabalhador. A proteção começa nos detalhes. O detalhe começa pelo uso consciente do EPI certo, com CA válido. Sua vida vale muito mais. Portanto, use sempre o EPI correto e aprovado. Agora, falando sobre as obrigações do empregado em relação ao EPI, o uso correto dos equipamentos de proteção individual é dever de todo colaborador. O motorista deve utilizar os EPIs exclusivamente para a sua função, zelando pela sua conservação, guarda e limpeza dos mesmos. Por isso é fundamental informar a Lima imediatamente qualquer dano ou irregularidade que possa comprometer a eficácia do seu EPI. Em caso de desligamento, o motorista deve devolver todos os EPIs recebidos, mantendo a organização e o controle da empresa. O compromisso com a segurança começa com atitudes conscientes no dia a dia. Agora falando sobre obrigações do empregador em relação aos EPIs. A empresa cabe o dever legal e moral de fornecer gratuitamente todos os EPIs necessários, sempre com certificado de aprovação válido. É obrigação do empregador exigir, fiscalizar e registrar o uso dos EPIs, mantendo uma ficha de controle de entrega atualizada por colaborador. Além disso, é necessário orientar, treinar e capacitar os motoristas quanto ao uso correto, ao armazenamento e substituição dos equipamentos. Caso o EPI apresente defeito, seja perdido ou danificado, a Lima deve realizar a substituição imediata. Segurança é uma via de mão dupla. Exige comprometimento tanto do motorista quanto da empresa. Agora iremos falar sobre ergonomia, Ergonomia na direção. O posto de trabalho do motorista é a cabine, e mantê-la ajustada corretamente é essencial para a saúde e o bem-estar no dia a dia do motorista. Um bom posicionamento evita tensões nos ombros, má circulação sanguínea nas pernas e desvios posturais na coluna, que podem causar dores crônicas ou até mesmo afastamentos do trabalho. Ajuste o banco para que os cotovelos fiquem levemente flexionados, pouco mais de 90 graus, e próximos ao corpo. Os joelhos também devem manter este ângulo sem pressionar a parte de trás das pernas contra o assento, o que ajuda a evitar a dormência e a má circulação. Os calcanhares devem estar firmemente apoiados no assoalho, garantindo assim a estabilidade e segurança nos pedais. A postura ideal exige que a cabeça esteja alinhada ao quadril, com os ombros relaxados. A região lombar deve estar totalmente apoiada no encosto do banco, respeitando a curvatura natural da coluna. Já o quadril também deve permanecer em uma angulação confortável e segura, um pouco acima dos 90 graus.
Essa atenção com os ajustes do banco pode parecer simples, mas faz toda a diferença na prevenção de lesões, de cansaço excessivo e de problemas a longo prazo. Agora, falando sobre a ergonomia do processo de carregamento e descarga do caminhão, o manuseio inadequado de cargas manuais é uma das principais causas de lesões na coluna. Inclinar o tronco de forma incorreta aumenta significativamente a pressão sobre os discos intervertebrais. Quando essa inclinação é combinada com a torção do corpo, ou seja, girar enquanto abaixa ou levanta a carga, o risco de lesões graves como hérnias e dores crônicas aumenta ainda mais. Para proteger a sua coluna, siga estas orientações sempre que precisar carregar ou descarregar o caminhão. Mantenha sempre a sua coluna ereta. Flexione os joelhos e aproxime a carga do corpo antes de levantá-lo. Utilize a força das pernas, evitando sobrecarregar a região lombar. Movimentos conscientes e pequenos ajustes na postura tendem a reduzir drasticamente o risco de acidentes e afastamentos por lesões. E lembre-se, ergonomia é cuidado com a vida. Um motorista que adota uma postura correta e hábitos conscientes trabalha com mais conforto, com mais saúde, com mais segurança e garante bem-estar a curto e a longo prazo. Agora falaremos sobre o Sistema Consulta de Direção Consciente no Trânsito. O Sistema de Direção Consciente é uma metodologia prática de direção defensiva desenvolvida para reforçar a segurança no trânsito, com foco especial no transporte rodoviário de cargas. Esses conceitos orientam o motorista profissional a adotar comportamentos preventivos, reduzindo riscos e promovendo uma condução mais segura e consciente. E baseia-se em são 5, e podemos resumir em 4 pilares fundamentais. Pilar número 1, antecipe os perigos, ou seja, pratique visão antecipada. O motorista deve estar sempre atento ao que acontece à sua frente, prevendo situações de risco antes que se tornem críticos. Falaremos agora sobre segurança no trânsito, sobre direção consciente. O sistema de direção consciente é uma metodologia prática de direção defensiva desenvolvida para reforçar a segurança no trânsito, com foco especial no transporte rodoviário de cargas, principalmente no nosso caso, cargas perigosas. Esses conceitos orientam o motorista profissional a adotar comportamentos preventivos, reduzindo riscos e promovendo uma condução, mais segura e consciente, baseando-se em conceitos fundamentais de segurança. Primeiramente, antecipe os perigos, ou seja, pratique visão antecipada. O motorista deve estar sempre atento ao que acontece no seu cenário futuro, prevendo situações de risco antes que se tornem críticas. Antecipando os perigos, você estará permitindo tomar decisões mais seguras e evitando surpresas na estrada. O conceito número 2 é observe o ambiente ou veja o cenário completo. Manter a atenção em todo o entorno é essencial para uma condução segura. O motorista consciente precisa enxergar o cenário completo e agir de forma preventiva, antecipando possíveis situações de risco antes que se tornem perigosas. Por isso, durante a direção, é fundamental movimentar os olhos constantemente, observando veículos, pedestres, sinalizações e condições da via. A nossa percepção visual funciona de 2 formas. A visão periférica, que abrange um ângulo de até 180 graus, permitindo assim perceber luz, cor e movimentos e elementos ao redor sem precisar olhar diretamente para eles. E a visão central, que concentra-se em apenas
3 graus somente. O campo visual é muito resumido, mas possibilita identificar com clareza os detalhes, o que está diretamente à nossa frente. Como só conseguimos analisar com precisão aquilo que entra na visão central, é crucial movimentar os olhos continuamente, combinando visão periférica com visão central. Essa prática permite conduzir com previsibilidade, antecipando riscos e tomando decisões programadas, promovendo assim direção defensiva e condução econômica. O risco nem sempre está apenas à nossa frente. Um motorista consciente deve manter a atenção total no entorno do caminhão, conferir com frequência os espelhos retrovisores para que tenha um círculo de visão consciente de 360 graus, monitorar pontos cegos, observar o comportamento dos outros usuários da via e evitar fixar os olhos em um único ponto, mantendo sempre seus olhos em movimento, porque o olhar fixo gera o olhar vazio. Observar o ambiente de forma completa não é apenas uma técnica, mas, sobretudo, uma atitude de segurança, tornando cada viagem mais previsível e segura. O terceiro conceito é: garanta seu espaço. Reserve uma saída, pratique distância de segmento. Manter um espaço de amortecimento ao redor do caminhão é um dos princípios mais importantes da direção consciente. Esse espaço garante tempo e margem de reação, permitindo lidar com imprevistos e reduzir significativamente o risco de acidentes. No trânsito, mudanças e surpresas são inevitáveis. A reação correta só é possível se houver espaço suficiente para manobrar. Por isso, a posição mais segura é aquela onde poucos ou nenhum obstáculo esteja próximo ao caminhão. Cercar-se de espaço é criar segurança ativa. Se outro veículo entrar no seu espaço de segmento, reconheça imediatamente o desconforto e ajuste a sua velocidade ou a sua posição para recuperar aquele espaço. Aprender a sentir-se desconfortável quando o espaço diminui e agir para mantê-lo são hábitos essenciais da direção defensiva. O quarto conceito, seja visto, fala de comunicação no trânsito. A comunicação no trânsito é essencial para prevenir acidentes e aumentar a segurança de todos. Para dirigir de forma consciente, o motorista deve adotar práticas que garantam que a sua presença e intenções sejam percebidas pelos outros usuários da via. Detecte perigos antecipadamente, identifique possíveis riscos com antecedência e emita sinais ou avisos de forma adequada, nem cedo demais, que pode confundir os outros usuários da via, nem tarde demais, que possa não ser percebido. Estabeleça contato visual. Use o dispositivo de comunicação que você tem no seu caminhão, como luzes, setas, faróis, buzina, e sempre que possível, estabeleça contato visual com outros condutores, pedestres ou ciclistas. Confirme a atenção do outro. Não presuma que o contato visual ou a sinalização foram percebidos. Certifique-se de que os outros usuários da via entenderam os seus avisos antes de prosseguir. Contato visual seguro contra surpresas. Ver e ser visto é uma margem de segurança que ajuda a antecipar reações, evitando situações inesperadas e protegendo vidas. Por isso, ser visto não é apenas uma técnica, é uma atitude consciente que transforma cada ação na estrada em um ato seguro, prevenindo acidentes e promovendo respeito mútuo no trânsito. Concluindo, meus queridos irmãos, parabéns por concluir este treinamento. Ao longo desta jornada, nós revisamos os pilares essenciais da direção consciente e as responsabilidades de motoristas comprometidos e conscientes. Cada conteúdo foi pensado e elaborado para reforçar a segurança,
para proteger vidas e preservar a integridade de todos nas operações. Lembre-se, a segurança não é apenas cumprir regras, mas, sobretudo, adotar atitudes conscientes a cada jornada. Antecipar riscos e cuidar da própria postura são práticas que transformam o dia a dia do motorista consciente e garantem mais confiança, mais conforto e mais prevenção de acidentes. Este treinamento é apenas o começo. A responsabilidade contínua no volante em cada decisão e em cada atitude. O motorista consciente não se limita a reagir. Ele prevê, planeja e protege. Sua prática diária faz toda a diferença. As operações que realizamos são extremamente desafiadoras, mas com atenção, disciplina e comprometimento, você transforma cada jornada de trabalho e cada viagem em um trajeto seguro e eficiente. Segurança é atitude. Comprometa-se com ela todos os dias. Deus lhes abençoe ricamente. Um forte abraço.